então, capítulo 4. Diferenças entre Saul e Davi. É fácil entender que Deus não escolheu a Saul quando vemos as características desse em contraste com as características do homem que Deus escolheu. Ou seja, Saul, que o povo escolheu, e Davi, o homem que Deus escolheu. Primeiro, Saul apacentava jumentas. Você pode ler em 1 Samuel capítulo 9, versículo 3. O jumento é um animal teimoso, que não aprende nem apanhando. Isso ilustra o caráter de Saul. Davi, por sua vez, apacenta ovelhas. 1 Samuel 16, 11. A ovelha é um animal obediente, que obedece ao pastor. Isso ilustra o caráter de Davi, homem obediente a Deus, que terá falhas durante a sua vida, mas será obediente a Deus. Quando ele for repreendido, perceber o seu erro, na mesma hora ele tem um arrependimento profundo que diz: pequei contra os céus. Deus ordena que o profeta retorne, porque Deus viu o arrependimento dele. Essa questão do arrependimento, do porquê a pessoa faz isso ou aquilo, só Deus consegue ver, tá bom? Por que a pessoa trabalha pelo evangelho? A pessoa pode trabalhar até por interesse. Eu vou me tornar famoso nessa igreja, daqui a pouco eu me candidato a vereador. Mas tem aquela pessoa que ela quer fazer o evangelho ser conhecido. Esse é o único propósito dela. Então, o porquê, tá bom? Então, até o animal que Saul apacentava jumentos é característica de um animal teimoso, tá bom? Quando Samuel diz que o seu reino, tá bom, estava sendo rejeitado naquele momento, isso no segundo ano do reinado de Saul, ele vai reinar 38 anos fora da presença de Deus, tá bom? Sem a aprovação de Deus. Então, quando Samuel dá aquela declaração, ele pega nas vestes de Samuel. Então, ele é um homem que ele vai teimar, infelizmente, no caminho errado. Depois vai perseguir Davi, tá ok? E vai acabar por consultar uma pitonisa. Nós vamos falar mais à frente. Número 2, Saul tinha físico exuberante. 1 Samuel 9, 2 e 10, 23. Isso fazia com que a glória da vitória viesse para Saul. Porém, Davi era de gentil aspecto e por isso era desprezado pelos inimigos. Ou seja, com Davi, o povo ficava parecido com o que Deus queria no período dos juízes. Ou seja, dependente de uma operação de Deus. Davi já vai se tornar rei, ok? Através de uma operação de Deus. Porque como poderia aquele moço, tá bom, vencer um gigante especialista em guerra? Se fosse só um especialista em guerra, já não tinha como ele vencer. Sendo ele um gigante, então, é aí que a situação complicava ainda mais. Número 3, Saul deixou perder-se as jumentas de seu pai. Não era, portanto, zeloso pelas coisas de seu pai. Porém, Davi dava a vida pelas ovelhas. Nem o leão nem o urso conseguiram tomar as ovelhas de seu pai. Antes os feriu e os matou. Um homem zeloso como Davi entra nos planos de Deus, porém relaxado como Saul entra nos planos do povo. E observe os animais que Davi venceu. Leão e urso. Se você abrir em Apocalipse capítulo 13, são 2 dos 3 animais citados lá, leão e urso. O terceiro é um leopardo, que é uma mistura de animais, né? Leopardo vem de leão com pantera. Leão, pardo, pantera. Tá bom? Então, de uma certa forma, juntando esse fato na vida de Davi com Daniel capítulo 7 e Apocalipse 13, profeticamente, nos últimos dias, Davi vai estar lutando e vencendo o leão e o urso. Davi aqui, o povo de Israel, durante a grande tribulação. Número 4. Saul confiava na espada. Porém, Davi acreditava que do Senhor é a guerra e que dava a vitória sem espada e sem lança. Número 5. O medo que Saul tinha do gigante pode ser ilustrado na seguinte frase: ele é tão grande que não poderei vencê-lo. A confiança de Davi em Deus era tanta que pode ser ilustrado na seguinte frase:
ele é tão grande que eu não vou errar a pedrada. A visão de Davi alcançava a vitória. A homens como este, Deus escolhe. Porém, Saul via a derrota. A homens como este, o povo escolhe. Então, nós temos o exemplo de Davi, um homem de fé. E, principalmente, Davi, quando vai enfrentar o gigante, por que Davi resolveu tomar aquela atitude? Ele disse, olha, é por causa do nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Então, Davi não aceitou que o nome de Deus fosse afrontado. Saul, ele não se preocupou com isso, senão ele estaria lá guerreando contra o gigante, já que ele era o mais alto, o mais forte, um dos maiores, ou senão o maior guerreiro de Israel, ele que tinha que estar lutando. Número 6. Saul tinha um exército de homens escolhidos, porém Davi tinha um exército de endividados e amargurados de espírito. Número 7. Saul ficou como tipo do anticristo, perseguindo a Cristo. Davi ficou como tipo de Cristo, reinando sobre toda a terra. Então veja, quando Saul ele começa a perseguir Davi, tá bom? E Davi, já que ele vai ser o homem escolhido por Deus para, através da sua descendência, nascer o Messias, tá bom? Então Saul acabou ficando como tipo do anticristo, perseguindo Jesus Cristo. Número 8. Saul tinha nas mãos uma lança, que fala de guerra. Davi tinha nas mãos uma harpa, que fala de louvor. 9. Saul temia o povo. Davi temia o Senhor. 10. Saul não temia tocar no ungido do Senhor. Lá em 1 Samuel 15, 27, ele acaba tocando nas vestes de Samuel. Mas Davi não estendia sua mão contra o ungido do Senhor. O ungido do Senhor aqui, que Davi não estende a mão, é Saul. E eu sempre digo o seguinte, essa questão de Saul ser o ungido do Senhor nesse momento, é uma questão muito complicada, porque Davi sabia que Saul não era mais o ungido do Senhor, porque nesse momento, quem era o ungido do Senhor? Era Davi, porque Davi já tinha recebido a unção de Samuel. E quando ele recebeu a unção de Samuel, a unção de Deus saiu de Saul, ele começou até a ser oprimido por um espírito mau que Deus permitiu, tá bom? Que a Bíblia usa a expressão um espírito mau da parte do Senhor, tá bom? Então Davi sabia que ele não era mais o ungido do Senhor, mas como ele em algum momento foi o ungido do Senhor, Davi não queria matá-lo, também porque Davi realmente amava Saul. A Bíblia descreve isso, tanto que na morte de Saul e de Jônatas, ele compõe, que era comum no mundo antigo, compor o que eles chamavam de requiem, né? Uma canção para um morto amado. Ele compõe uma canção para Saul e para Jônatas. Então Davi realmente amava Saul. Saul estava sempre voltando, 1 Samuel 24:1, mas Davi estava sempre indo. É uma ilustração que a gente usa para dizer, né? Vamos dizer, o homem fiel a Deus, ele prossegue para o alvo, ele está sempre indo para frente. E número 12, por fim, Saul profetizou por um pouco de tempo. Já Davi, ele é um eterno profeta. Até hoje, todas as coisas que Davi ele falou e fez eram realmente, se eternizaram entre nós, principalmente pelos salmos, tá ok? Seja as suas vitórias, seja o seu arrependimento, é claro que o seu pecado não, mas o seu arrependimento sim, a sua mudança de vida a partir daquele ponto, é muito importante, tá bom? Que é uma lição para todos nós. Arrependeu-se, mudou de vida e Deus manteve o pacto com ele.